Deus. Som. Graças a Deus. Eu quero cumprimentar todos os prezados irmãos e ouvintes na santa e poderosa palavra do Senhor e Salvador Jesus Cristo, nessa manhã maravilhosa, no nome de Jesus. Glória a Deus. Senhor nosso Deus e eterno Pai, é no nome do seu Filho amado Jesus Cristo que nós queremos lhe agradecer por essa oportunidade que o Senhor nos deu para que estivesse aqui nessa manhã maravilhosa, meu Deus. Queremos apresentar na mão do Senhor a vida de cada pessoa, a cada morador daqui do Jardim Monte Cristo, a cada comerciante, a cada pessoa que estão fazendo as suas compras. Oh, Jesus querido, queremos apresentar ao Senhor cada motorista que estão trabalhando agora, para a glória do nome de Jesus Cristo. Nos dê uma palavra de bênção e de vitória. Seja conosco aqui nessa manhã maravilhosa, nesses poucos minutos que nós vamos ficar aqui, meu Pai, para que o Senhor nos dê uma palavra para falar com cada vida, com cada coração, a qual nós precisamos da sua santa e bendita palavra. Repreende todo mal, toda obra contrária que podia atrapalhar esse trabalho aqui. Para a glória da Jesus Cristo, nós pedimos por fé, já queremos lhe agradecer, no nome de Jesus. Amém. Meus amados e queridos irmãos, ouvintes e moradores aqui do Jardim Monte Cristo, nós estamos aqui nessa manhã maravilhosa com um trabalho evangelístico, que é trazer a palavra de Deus para nossas vidas, para os nossos corações, porque não tem nada melhor na vida do ser humano a não ser a palavra de Deus, porque a Escritura diz que a palavra de Deus ela é viva, a palavra de Deus ela é eficaz e ela é mais penetrante do que qualquer espada alguma de dois gumes, e ela penetra entre a divisão da alma do espírito, juntas e medula, e ela é apta para discernir a intenção do coração do homem e do coração da mulher. Meu amado irmão, ouvinte da palavra do Senhor, que Deus seja louvado na vida de cada um, aproveitando a oportunidade, mandar a paz do Senhor para o nosso irmão Rosimeire do Trindade, que Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus Cristo, a cada todos os nossos irmãos em Cristo, aqui da Igreja Evangélica Assembleia de Deus da Missão do Jardim Monte Cristo, a qual fica localizada aqui, aleluia, na Ruela Ranúncia Alves Rodrigues, número 39, aqui na cidade de Campinas, Jardim Monte Cristo. E você nesse dia de domingo, não só hoje, mas como todos os dias, mas hoje eu quero aproveitar, hoje nós temos um grande culto de missão ali, e você é o nosso convidado especial. Aproveitar e mandar a paz do Senhor para o nosso irmão, o evangelista, que é o dirigente local, Ismael Silva, ô glória, o nosso irmão presbítero Rony, que também está ali na convenção, ali no estado de São Paulo, né? Ô glória, era para mim estar ali também, mas não, ontem estava trabalhando, não deu tempo de ir. Hoje, como era só a metade do dia, não fui. Mas nós estamos aqui numa grande obra, aleluia, fazendo um trabalho abençoado. Hoje nós vamos ter um culto de missão ali. E você é o nosso convidado especial para estar conosco na Ruela Ranúncia Alves Rodrigues, número 39, aqui no Jardim Monte Cristo, na cidade de Campinas. Não perca, a partir das 18h30 está ali, nós estamos ali, o grupo de obreiros, todos os irmãos. Aguarda você, é o nosso convidado especial, a qual nós temos dia de culto no domingo, Pai Senhor, meu irmão, no domingo também nós temos, no sábado e na quarta-feira, o culto de ensino, e que o nome de Deus é glorificado. Ali está na direção, Pai Senhor, meu irmão, está na direção ali nosso irmão evangelista Mael, que é o dirigente local, juntamente com a sua esposa, aleluias, e toda a equipe de obreiro, a qual nós fazemos parte desse trabalho. Então, aproveitando a oportunidade hoje, um culto missionário, um culto de missão, aleluias, e nós estamos fazendo esse convite especial
para estar conosco. Viemos aqui trazer uma palavra de vida, uma palavra de esperança, dizer para você que somente Jesus, Ele é a solução, somente Jesus pode salvar, somente Jesus pode libertar, somente Jesus pode transformar. O nosso irmão Rosimeire Trindade, Deus abençoe a sua vida assistindo esse trabalho abençoado. Nós estamos aqui localizados no Jardim Monte Cristo, aqui próximo à rodovia Santos Dumont, e a nossa igreja fica na rua de cima, que é na Rua Ranunça Alves Rodrigues, número 39, hoje a partir das 18 horas e 30 minutos, e você é o nosso convidado especial para estar conosco. Oh, glória a Deus, aleluia, a partir das 18 horas e 30 minutos. Que Deus abençoe a vida dos nossos pastores que estão ali na convenção, término da convenção. Eu creio que já terminou, nessa hora deve estar todo mundo preparando para retornar para os seus estados. Oh, glória a Deus, pessoas, tem os pastores do Brasil inteiro estão ali, aleluia, cada um vai retornar. Que Deus que dá uma boa viagem para cada um. O nosso irmão que está ali em São Paulo, Gualhuro, o nosso presbítero Resimeire, aleluia, juntamente com o nosso pastor local Ismael, que estão ali, aleluia, que Deus possa trazer em paz para a glória de Jesus Cristo. Enquanto isso, nós estamos aqui fazendo a obra de Deus, porque a obra de Deus é assim, meus irmãos, uns vai fazer de um lado, outro vai fazer dos outros, outro vai tratar, aleluia, de organização para a obra do Senhor, mas a obra do Senhor não para e o nome de Jesus Cristo é glorificado. Que Deus abençoe a vida de cada um no nome santo do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ô, glória! Ô, glória! Aleluia! Glória a Deus. Eu quero aproveitar, mandar a paz do Senhor Jesus para todos os nossos queridos irmãos da Igreja Evangélica Assembleia de Deus da Missão, nosso irmão Bruno, nosso irmão
nosso irmão Rosimeire Trindade, que está assistindo conosco, juntamente com a sua família, enfim, do modo geral, a todos para a glória do nome de Jesus. Nós estamos, meus irmãos, aqui fazendo o ídolo do Senhor Jesus, que Ele mesmo disse que é para ir por todo mundo, pregar o Evangelho a toda criatura, e todo aquele que crê e for batizado será salvo, mas aqueles que não crêem será condenado. Eu quero deixar uma palavra para a nossa meditação nessa exato momento aqui, aonde que se encontra no Evangelho do Senhor Jesus Cristo, segundo escreveu o evangelista Mateus, no capítulo de número 11 e no versículo de número, aleluias, 25 até o 30. Mateus capítulo 11, verso 25 diz assim: naquele tempo, respondendo Jesus, disse: graça te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, que ocultasse essas coisas ao sábio e inteligente e revelasse aos pequenininhos. Sim, ó Pai, porque assim aprove todas as coisas que me foram entregues por meu Pai. Ninguém conhece o Filho senão o Pai, e ninguém conhece o Pai senão o Filho, e aquele a que o Filho quiser revelar. Vinde a mim, todo que estáis cansado e oprimido, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrarei descanso para vossas almas, porque o meu fardo é leve, o meu jugo é suave, disse o Senhor Jesus. Meus amados e queridos ouvintes da poderosa palavra do Senhor Jesus Cristo, nós estamos aqui diante de uma palavra a qual Ele mesmo expressou, ordenou, para que o evangelista Mateus escrevesse, para que ficasse registrado ou registrada para a humanidade. Aleluias, porque ele bem sabia que ia chegar tempo, ele sabe como o povo, aleluias, ia viver cansado, ia viver oprimido, ia viver fracassado, e talvez ia buscar, olhar para um lado, olhar para o outro, e não ia encontrar solução para o problema. E meus amados irmãos, ouvintes da palavra do Senhor, Jesus naquela época, ele ordena, aleluia, para que Mateus escrevesse, aleluia, dizendo que para conhecer Jesus precisa ser ordenado pelo Pai, aleluias, e para conhecer o Pai precisa ser através de Jesus. E dizendo, aleluia, para as pessoas que se encontram assim cansadas e oprimidas, eu quero lhe dizer uma coisa, olhando, meus amados irmãos, para os dias que nós estamos vivendo, o que tem de pessoas cansadas, o que tem de pessoas oprimidas, sobrecarregadas, aleluia, um fardo que já não aguenta mais, aleluias. Talvez o homem, ele tem dinheiro, ele tem uma condição social muito boa, mas talvez ele não tem sossego, talvez ele não tem descanso, talvez a sua alma está cansada. E por que não dizer, porque quantas pessoas, aleluia, que ele busca socorro em muitos lugares,
e muitas das vezes não consegue o socorro. Quando eu olho para a palavra de Deus falando, aleluia, quando Mateus ele registra esse texto, no capítulo de número 9, no verso de número 9, eu vejo uma coisa muito interessante, aleluia. Quando Jesus, no capítulo 9, versículo 1, Jesus aqui, ele entrando num barco, ele passa para o outro lado e chega à sua cidade. Eis que trouxeram um paralítico numa cama. E Jesus, vendo a fé dele, disse: paralítico, filho, aleluia, tem bom ânimo, perdoado estão os teus pecados. Olha que coisa interessante. Jesus, a maior preocupação de Jesus é perdoar os pecados para ir morar no céu, porque no céu não entra pecado. Oh glória! Meus amados e queridos irmãos, ouvintes da palavra do Senhor, esse paralítico foi levado, e a maior preocupação de Jesus aqui foi perdoar os pecados desse paralítico, para que esse paralítico pudesse ter salvação, para que esse paralítico pudesse ser salvo no nome de Jesus. E Jesus agora conversa com ele, aleluia, ver a fé daqueles homens, falou: filho, perdoado estão os teus pecados. Oh glória a Deus, aleluia. Não adianta o homem ter bem material, mas não tiver os pecados perdoados. Oh aleluia. E a Bíblia disse que naquele exato momento, eis que chegaram os escribas, aleluia, dizia entre si blasfema. Mas Jesus, conhecendo os seus pensamentos, disse para ele: por que vocês arrogaram o vosso coração? Qual é mais fácil dizer: perdoados estão os teus pecados, ou dizer: paralítico, pega a tua cama? Aceita de coração. Não acredito, Pai. Aí vou levar, rapaz. É pra mim ou para rapaz? E aí, meus queridos, amados ouvintes da palavra do Senhor, quando eu olho para a palavra do nosso Deus, ele encontra naquele exato momento, e ele chega ali, vendo aquele homem naquela situação, aquele homem agora, meus queridos, levado, e ele conhecendo o coração, ele fala, aleluias, uma coisa muito linda e uma coisa maravilhosa. O que ele fala? Aleluias, dizendo blasfema. O que ele está fazendo? Aleluias. Aí Jesus responde no versículo 5: qual é mais fácil dizer: perdoados estão os teus pecados, ou dizer: levanta-te e anda? Ora, para quem saiba que é o Filho do Homem tem na terra autoridade para perdoar pecado, diz ao paralítico: levanta-te, toma a tua cama e vai para a tua casa. E levantando-se, foi para a sua casa. E a multidão, vendo isso, glorificando Deus, dizendo, aleluia, glorificava a Deus, dizendo: com que autoridade ele faz isso? Aleluia. Porque, meus amados irmãos, Elan, a evangelista, está nos assistindo também agora, ali no estado do Paraná. Que Deus abençoe a sua vida. E aí Jesus, ele faz isso, mostrando que ele tem o poder para perdoar pecado. Somente ele que pode perdoar o pecado. Meus amados e queridos ouvintes da palavra do Senhor, nesse exato momento, aleluia, no capítulo 9, como eu disse no versículo 9, depois que Jesus opera um grande milagre, salva esse paralítico, cura esse paralítico, porque ele perdoa os pecados, porque para ter salvação precisa de perdoar os pecados. Precisamos ter o pecado perdoado. Mas pastor Lorival, quer dizer que nós não cometemos pecado? Claro que cometemos pecado. Por isso mesmo que nós precisamos ter o nosso pecado perdoado para poder entrar no céu. Aí Jesus aqui, ele desce, depois que ele opera esse grande milagre aqui, aleluia,
Quando chega no capítulo de número, aleluia, 9 de Mateus, versículo 9, e Jesus passando adiante dali, ele viu assentado na fanga um homem chamado Mateus, e a Bíblia disse que Jesus disse a Mateus: segue-me. Olha aí. E vendo, aleluia, e ele levantou e seguiu. Olha Mateus. Mateus, ele estava numa fanga. Ele estava numa coleteria de impostos. E quando Jesus passa e chama ele, Jesus tinha um chamado na vida dele. Foi nesse exato momento, meu irmão e minha irmã, aleluias, nesse exato momento, que quando Jesus chama, ele largou tudo. Ele não olhou para a posição, ele não olhou quem era ele. Ele começa a seguir. E a Bíblia diz no capítulo de número 9, versículo 10 de Mateus: e aconteceu que, estando ele em casa, sentou à mesa, chegaram muitos publicanos e pecadores, e sentando junto a mente com Jesus e seus discípulos. Olha aí, os fariseus, olha no capítulo 9, versículo 11, e os fariseus, vendo isso, disse a seus discípulos: porque como mestre com os publicanos e pecadores? Eles começaram aqui colocar obstáculo, eles colocaram aqui colocar dificuldade, eles colocaram aqui, aleluia, querer julgar. Mas a Bíblia disse, meu irmão e minha irmã, aleluias, que quando Jesus ele escuta essa palavra, que os próprios fariseus estavam julgando, Jesus disse: não necessita de médico os sãos, mas sim os que estão doentes. Por quê? Misericórdia eu quero e não sacrifício. Quem falou foi Jesus. Aleluia. Misericórdia eu quero e não sacrifício. Está vendo? Porque os homens necessitam de médico. Mas eu vim buscar, eu não vim chamar o justo, mas eu vim chamar aos pecadores o arrependimento. Eu vim chamar aos pecadores arrependimento. E eu quero, meu irmão e minha irmã, dizer para você que está nos assistindo agora através da live pelo Facebook, aleluia, que Jesus Cristo ele veio buscar, ele veio chamar aqueles que havia perdido. Oh glória! Ei, isso quer dizer que Jesus não faz acepção de pessoa. Eita glória! Isso quer dizer que não importa o que você fez. Isso quer dizer que não importa o que você está fazendo. O que importa, aleluia, é o chamado de Jesus na sua e na minha vida. Talvez, meus queridos, amado ouvinte da palavra do Senhor, tem muitas pessoas que não conseguem salvação para a sua alma, porque parece muitas pessoas para atrapalhar, para ajudar são poucas pessoas, mas para atrapalhar são muitas pessoas. Mas eu quero lhe dizer uma coisa para mim também, que Jesus Cristo ele não olha para a sua aparência, ele não olha para a sua beleza,
Ele não olha para aquilo que você tem, para aquilo que você é. Mas Ele chama todos. Como nós lemos lá em Mateus capítulo 11 e no verso de número 28. Vinde a mim, todo que está cansado e oprimido, e eu vos aliviarei. Tomai o meu jugo, aprendei de mim, porque eu sou manso e humilde de coração. Encontrarei descanso para vossas almas, porque o meu fardo é leve, o meu jugo é suave, disse Jesus. Ei, meu irmão e minha irmã, não importa. Aí, vou voltar no texto que nós lemos. Aleluia. Interessante. A mensagem do arrependimento é tão grande que quando você pega a mensagem de João, antes de Jesus começar a pregar, em Mateus capítulo 11, e aconteceu que acabando Jesus de dar, aleluia, de dar seus preceitos aos seus 12 discípulos, partiu dali para pregar na cidade. Olha lá que estava João. João, aleluia, pega um homem que tanto pregou a palavra, aleluia, mas agora estava ali, dentro de um cálice, dentro de um presídio, aleluia. E aí, no capítulo 11, versículo 4, Jesus respondeu assim: ide, olha o que João falou. João, ouvindo no cárcere falar do feito de Cristo, envia 2 dos seus discípulos, dizendo: tu é aquele que havia de vir, ou devemos esperar por outro? Jesus agora manda dizer para João, vai dizer para João, anunciar João as coisas que ele tem visto, que o cego vê, o coxo anda, o leproso são purificados, o surdo ouve, os mortos são ressuscitados, e o evangelho é anunciado aos pobres. Bem-aventurado aquele que não escandaliza. O evangelho, o evangelho, ele é pregado para todas as criaturas, mas especificamente aqui está dizendo que o evangelho é pregado, aleluia, especificamente para os pobres. Por que os pobres? Os pobres é vulnerável, os pobres, aleluia, sempre é massacrado, os pobres sempre, aleluia, não tem muitos como se defender. Aproveitando, mandar a paz, Senhor, nosso irmão Aleque Antônio, que também está conosco através da live pelo Facebook. Que Deus abençoe a sua vida. Oh, aleluia. Colega de trabalho, né, meus irmãos? Ei! E aí, o evangelho é pregado principalmente para os pobres. Como eu estava dizendo para os irmãos, o evangelho, o da maior pregação de João Batista, no capítulo 3 de Mateus. E naquele dia aparece João Batista pregando, aleluia, no deserto da Judeia, e dizendo: arrependei, porque é chegado o reino do céu. Olha aí, meus irmãos, ele dizendo: arrependei, porque é chegado o reino do céu. Então o arrependimento precisa ser pregado. Os homens na atualidade não estão preocupados de pregar o evangelho do arrependimento. O povo vão para a igreja como está e permanece como está. Aleluia. São pregados mais as coisas materiais do que mesmo o evangelho do arrependimento. O que é, pastor Ival, o evangelho do arrependimento? É o evangelho a qual eu escuto o evangelho. Não precisa eu mandar ninguém parar de fazer nada. Ah, pastor, para ir para a igreja, e eu preciso parar de fumar. Primeiro eu quero parar de beber, eu quero parar de usar droga, eu quero
eu quero parar de fazer coisa errada. Não! Vai como você está. Chegando lá, o próprio Evangelho, através da palavra de Deus, você muda, você transforma, você é mudado. O importante é você estar lá. Aí João pregava, aleluia, o Evangelho. Até mesmo, meus amados irmãos, uma cura. Quando Deus ele usa a sua misericórdia para curar a minha vida, aleluia, de alguma coisa, me libertar, me transformar, é um objetivo para me poder pregar o Evangelho. Tudo é para a glória de Deus, tudo é para que o nome dele seja glorificado. Pai, seu irmão, ô glória. Faz uma oração. Senhor nosso Deus e eterno Pai, no nome de Jesus, está aqui esse servo abençoado que pediu oração. Não sei o que ele está precisando, mas o Senhor sabe, Pai. Confirma a bênção e a vitória para a glória do nome de Jesus Cristo. Amém. Que aquilo que ele está precisando, pedindo para a glória do nome de Jesus Cristo, que o Senhor possa conceder no coração dele, no nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Aí, Pai, meu irmão, te abençoe. Ô, glória! Arabanagasura, mandacanda, arabanagacé. Aleluia, 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 aleluia. Ei, meus irmãos. Então, quando eu falo disso, eu lembro João pregando o batismo do arrependimento. O que é o arrependimento? O que é, pastor Orival? Aleluias, eita glória. No capítulo 3, versículo 11, diz assim: eu na verdade batizo com água para o arrependimento, mas aquele que venha por mim é mais poderoso do que eu não sou digno de desamarrar a paca, aleluia, a paca, eita glória, e ele batizará com o Espírito Santo, e aleluia, com fogo. Então, o que é o arrependimento? A palavra arrependimento significa decisão de atitude, que é levado ao homem reconhecer os seus pecados e sentir tristeza por ele e decidir abandonar. Quando o homem ele se arrepende, quando nós nos arrependemos, nós temos uma mudança de vida, nós temos uma transformação na nossa vida. Aleluia. Nós nascemos de novo, nós teremos uma nova atitude. Eu quero dizer para os irmãos que talvez tem muitas pessoas que pensam que nasceu, mas continua com as velhas práticas. E muitas das vezes, querido ouvinte, aleluia, da palavra do Senhor, é uma falta de pregação, é uma falta de anunciar a palavra. Nós estamos vivendo o tempo, aleluia, a qual o adversário, aleluia, tem bagunçado com a vida do ser humano. Alabacanda sobanai. Porque muita liderança, em vez de pregar o arrependimento, pregar o amor, praticar, não é só pregar, praticar o amor, estão preocupados com posições, com bens materiais, estão preocupados como vai viver aqui nessa terra. Aleluias. E muitas das vezes o povo, talvez eles vão para a igreja, ele vai para a igreja como está, e ele permanece como está, como estava, e achando que está tudo certo, não tem uma mudança. Talvez ele roubava, ele vai e continua roubando dentro da igreja. Meus irmãos, tem tanta malandragem nesse mundo, é o que nós estamos vendo. Ele matava, continua matando. Ele roubava aqui fora, aí chega na igreja e continua roubando, aleluia, de uma forma escondida. Ele matava aqui fora, tirava a vida de pessoas, vai para a igreja, continua matando também com a língua. E não é isso que Deus quer. Ele quer uma vida transformada, ele quer uma vida mudada, aleluia. E Jesus aqui, ele fala, nós lemos lá: vinde a mim, todos que estão cansados. Talvez você está cansado, como eu estava dizendo, cansado da sua vida,
cansado da sua rotina, cansado espiritualmente falando, aleluia, Jesus lhe chama, aleluia, nessa manhã, já aproximadamente da tarde, falta 1 minuto para aproximar da tarde já, aleluia. Jesus chama você, meu irmão. Ele chama você, meu irmão, que nos escuta no outro lado, você no Jardim Monte Cristo, Parque Aziel, Jardim do Lago, onde que esses sonhos estão chegando. Não importa o que vocês estão fazendo, o que você fez, ou quem sabe está pensando o que vai fazer. Quando o Senhor Jesus chega na vida de um homem, quando o Senhor Jesus chega na vida de uma mulher, Ele muda a vida do homem, Ele muda a vida da mulher. Oh glória! Olhando para Mateus, observa, Mateus estava coletando o seu imposto, Mateus estava naquela situação, mas Jesus tinha um grande projeto na vida dele. Aí é o que cumpriu, aleluia. O que nós lemos em Mateus 11:28, vinde a mim todo que está cansado. Mateus, ele tinha posição, ele tinha bom emprego, tinha bom salário, coletava imposto. Mas quando ele viu a voz de Jesus, ele correu para Jesus, aleluia. Oh, louvado seja o nome do Senhor. E quando ele chega para Jesus, porque Jesus, por isso que ele escreveu, oh, ele já sabia, ele já tinha experiência, porque Jesus tinha aliviado o fardo dele, Jesus tinha dado salvação para ele. Mateus vivia perdido. Pastor Lorival, como é que o senhor sabe que Mateus estava perdido? Porque no capítulo 9 e no versículo 12, Mateus capítulo 9, versículo 11. E os fariseus, vendo que Jesus estava com seus discípulos na casa de Mateus, do publicano, eles perguntaram: como é que o mestre de vocês come com os pecadores? Aleluia. Jesus escuta a palavra e disse: não necessita de médicos são, mas sim os doentes. Oh pastor, Mateus estava doente e Jesus deu um exemplo. Aí Jesus, ele conclui dizendo, porém, no capítulo 9, versículo 13 de Mateus, porém, ide aprender o que significa misericórdia eu quero e não sacrifício. Eu não vim chamar o justo, mas eu vim chamar, olha que coisa linda, aleluias, não vim chamar o justo, mas os pecadores, o arrependimento. Arrependimento, o que é isso? Arrependimento é decisão de atitude que o homem é levado a reconhecer os seus pecados, é levado a nós, e eu e você, a humanidade, reconhecer os nossos pecados, sentir tristeza por ele e de sentir abandonar. Quando Jesus ele entra na vida de um homem, na vida de uma mulher, meus irmãos, pastor Elia Tobia, quando o homem ele entra na vida de uma pessoa, pastor Elia, Jesus muda a história. O homem pode estar morrendo, os médicos podem ter desenganado, os médicos podem ter falado que não tem mais jeito. Os médicos, aleluia, é quando Jesus chega na vida de um homem, na vida de uma mulher, ele muda. Talvez, meus irmãos e minha irmã, nós somos enganados, mesmo nós pastores, se não tiver baseado na palavra de Deus, somos enganados. Olha, eu me lembrei de um assunto aqui agora, eu vou falar. No livro do profeta Daniel, talvez quantas pessoas enganadas, o livro do profeta Daniel,
no capítulo de número 3. Livro do profeta Daniel, no capítulo, deixa eu mostrar para você aqui uma coisa interessante, como talvez nós somos enganados muito fácil. Naquela época, foram levados alguns jovens a cativo a Babilônia. Se você pegar no livro do profeta Daniel, no capítulo de número, aleluias, primeiro assim, no ano do reinado de Josias, rei Joaquim, veio Nabucodonosor, rei de Babilônia, a Jerusalém, e situou e se entregou à sua mão. E aí diz aqui no versículo de número 3: e o rei disse a Acabe, chefe dos seus eunucos, que trouxesse algum de Israel de boa aparência. Foi levado. Foi levado esses jovens. E chegando ali, quando chega no capítulo 3, o rei Nabucodonosor, ele inventa de fazer uma estátua. E quando ele manda fazer aquela estátua, ele pensou que ele ia enganar, o servo do Senhor. Isso se encontra no livro do profeta Daniel, capítulo 3. E o rei Nabucodonosor fez uma estátua de ouro de altura de 60 côvados, de largura de 6 côvados, e fez essa estátua. E o rei mandou, aleluias, ajuntar os estrapas, os prefeitos, presidente, juiz, tesoureiro, governadores da província, as tropas, e mandou reunir esse povo. Ele faz a estátua e a ordem era: aquele que não prostrar e não adorar vai ser jogado na coivara de fogo ardente. Ei! Mas ali tinha 3 jovens. Quantos jovens eu disse? 3. E aqueles 3 jovens falou: nós não vamos prostrar, nós não vamos adorar. E quando chega no versículo 4, aleluia, no versículo 6 fala: qualquer que não prostrar e não adorar será lançado na coivara de fogo. Porque quando chega no versículo 8 do capítulo 3, ora, naquela ocasião chegaram alguns e falaram a Nabucodonosor: ô rei, tu, ó rei, não fizesse um decreto? Foi. Aí quando chega no versículo 12: eis algum judeu que constituísse sobre esse negócio na província babilônia, Sadraque, Mesaque e Abednego, não faz caso algum. Ele não prostrava. E eu quero falar para os irmãos um assunto aqui muito interessante. Então o rei mandou chamar, e quando chama eles, aleluia, falou assim: é de propósito, Sadraque, Mesaque e Abednego, que vós não servi a Deus nem adorareis estátua. Aí responderam Sadraque, no versículo de número 16, responderam Sadraque, Mesaque e Abednego, disse: ô rei Nabucodonosor, não te necessita de responder sobre esse negócio. Eis que é o Deus a quem nós servimos, é Ele que nos pode livrar dessa fornalha de fogo ardente. Presta bem atenção, para você ver que nós não podemos misturar as coisas de Deus com as coisas do mundo. Cada coisa no seu lugar. Política no seu lugar,
as coisas de Deus no seu lugar, cada um no seu lugar. Deus não precisa de mim para ajudar ele. Mas pastor Erival, e por que o senhor está pregando? A pregação do evangelho é para que eu, para que você, para que nós alcançamos a salvação, porque se eu querer Deus, Ele continua sendo Deus. Se eu desistir da caminhada, Ele continua sendo Deus. Se eu não querer ir para o céu, Ele continua sendo Deus da mesma forma. A parte dele Ele já fez. Deus não precisa de homem para defender Ele. Mas pastor, o senhor não está defendendo Deus? Claro que não. Eu estou pregando a palavra de Deus para mim encontrar salvação, para minha alma pessoal, porque Deus não precisa, que Ele é Deus. Ah não, pastor, eu tenho que entrar lá porque eu sou crente. Se eu não entrar lá, como é que vai ser o mundo? Eita glória! E eu preguei na live passada. Eu quero dizer para os irmãos: se você olhar para cada casa dessa, você vai ver uma coluna segurando. Se você olhar para os prédios no outro lado, você vai ver uma coluna segurando. Se você olhar para o asfalto aqui, você vai ver que teve que fazer para segurar. Mas se você olhar para o céu, o Deus que eu estou lhe pregando aqui, falando, Ele é tão grande, tão maravilhoso, que não tem nenhuma coluna segurando o céu. Mas Ele segura, Ele controla. Muito bem. Não precisa te livrar de nada. O Deus que nós servimos, Ele que pode nos livrar da tua mão. Muito bem. Pegaram o jovem, jogaram dentro da covada de fogo. Aleluias. A Bíblia disse, meus irmãos, que de repente, quando Nabucodonosor olha para dentro daquele covada de fogo, a Bíblia diz que chegando a boca do Nabucodonosor, a porta da fornalha de fogo, ergueu, aleluia, e disse: Sadraque, Misaque e Abednego. Vindo então que Sadraque e Abednego não tinha nada queimado sobre eles. Eles foram tirados daquela fornalha de fogo, aleluias. Quando chega no versículo 27, aleluias, reuniram os trapos, satrapas, prefeito, presidente, capitões, rei, aleluia, todo mundo que aquela turma, ele reuniu novamente e falou na boca de Nabucodonosor dizendo: bendito seja o Deus de Sadraque, Misaque e Abednego, que enviou o seu anjo e livrou o seu servo, aleluias, confiaram nele. Olha só. Aí ele diz aqui, a palavra do rei, preferindo entregar o seu corpo, mas não se viram e nem adorassem outros deuses. Aí quando chega no versículo 9, eu creio que Nabucodonosor escreve: para mim agora é feito um decreto pelo qual o povo, nações, língua, blasfema contra o Deus Sadraque e Abednego, seja despedaçado a sua casa e seja feita no outro tempo, porquanto não há outro Deus que possa livrar como este. Então fez o rei prosperar Sadraque, Misaque e Abednego. Pastor Erival, o que o senhor quer dizer com isso? Entenda bem atenção, que eu vou dizer aqui. Presta bem atenção que eu vou dizer aqui. Irmão, Deus não precisa. Irmão, presta bem atenção. Hoje o que nós vamos falar, quem gera processo, depende do que nós vamos falar. Eu estou falando baseado na palavra de Deus. Deus não precisa que vereador defenda ele. Deus não precisa que presidente defenda ele. Deus não precisa que deputado defenda ele. Deus não precisa. Isso que eu estou dizendo aqui, não tenho medo. Por isso que eu estou pregando baseado na palavra. Nós temos que aprender, respeitar as autoridades. Eles estão lá para fazer a parte deles. Mas os pastores, pastor, tem um monte de pastor. Eu vou falar um monte de pastor, não pastor, um monte de pastor besta, irmão. Tá lá, tem que ser isso, porque tem que entrar na igreja. A igreja tem um dono. A igreja tem um dono.
Não estou falando mal da política, presta bem atenção, meus irmãos. Cada um no seu lugar, aleluia. E hoje é uma confusão muito grande. Ah, mas você não sei de quê, de direita e de esquerda. Eu estou dizendo aqui, baseado na palavra de Deus, pastor. Se você vai entrar na política para defender a igreja de Deus, você é um mentiroso. Porque Deus não precisa de você lá dentro. Deus lhe chamou, foi para você pastorear. Jesus nunca foi. Agora Deus, Ele usa mesmo aquele que está lá dentro, que seja de direita, que seja de esquerda. Deus usa quem Ele quer, aleluia, porque Deus naquela época, Ele usou Sadraque, Misaque, aleluia, Ele livrou Sadraque, Misaque e Abednego. E o mesmo, não fica pensando que política era agora não, meus irmãos, não é não. Na época de Daniel, eita glória, por isso que é coisa maravilhosa. Ah, pastor Ival, veja o que o senhor vai falar. Não, meus irmãos, eu não estou contra político, nem de direita, nem de esquerda. Não estou falando o nome de ninguém. O que eu estou falando é de crente besta, pastor e besta, que vai entrar lá para dizer que vai defender a igreja. A igreja tem um dono, e o dono da igreja é Jesus Cristo de Nazaré. O que nós temos que fazer como igreja, pastor Ival? Nós temos que orar pelas autoridades. Nós temos que orar pelos prefeitos. Nós temos que orar pelos presidentes. Nós temos que orar pelos senadores. Nós temos que orar pelos deputados. Nós temos que orar por todos. Agora o que eu estou dizendo, que igreja é igreja? Aleluias! Igreja é igreja. A igreja tem um dono. Aleluias! Se você olhar no túmulo de cada pessoa que morreram, vai ter lá alguns restos mortais, aleluia. Mas o dono da igreja, se você olhar na sepultura, aonde que colocou ele, aleluia, tem uma placa escrita: ele não está mais aqui, ele ressuscitou. Aleluia, ele ressuscitou, e depois que ele ressuscita, aleluia, ele parece para os seus discípulos e fala: ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem salva é Jesus. O evangelho tem que ser pregado. O pastor foi chamado para ser pastor. Eu sei que tem pastor me ouvindo, eu tenho pastor nas redes sociais, mas isso é a palavra de Deus, meus irmãos, que disse: Jesus me chamou para pastorear. Jesus me chamou para pregar. Jesus me chamou, Jesus não mandou eu dizer para quem você vai votar. Jesus me chamou para me pregar a palavra de Deus. O evangelho é coisas boas, boa notícia. Eu não queria entrar nesse lugar, aleluia, nesse meltro, mas eu precisei entrar para dizer para você que somente Jesus salva, aleluia. Jesus liberta, Jesus transforma. Não é o Papa que salva, não é o padre que salva, não é eu, o pastor da igreja, que salva, não, aleluia. Mas quem salva é Jesus Cristo. É Jesus Cristo que salva, é Ele que liberta, é Ele que transforma, é Ele que perdoa os pecados, e Jesus Cristo que leva para o céu, meus irmãos. É isso, meus irmãos. Eu recebo muita crítica lá, e dizer: ah, não, pastor Ival, o senhor está atrasado. Não, irmão, está aqui na Bíblia. Os homens foram levados para a Babilônia. Nabucodonosor, aleluia, não era cristão. Ele escreveu uma lei, ele mesmo escreveu. Por isso que eu digo, Jesus não precisa de ninguém dentro da prefeitura para defender o evangelho. Não precisa. Deus usa o prefeito mesmo que está lá. Não precisa ser crente, não, irmão. Deus não precisa de um presidente que seja pastor, crente para poder governar, não. Deus usa quem está lá na presidência, que seja ele quem quer que seja ele de direita, que seja de esquerda. Deus usa quem ele quer, louvado seja a missão do Senhor. Deus não precisa. Deus chamou o crente e foi para pregar a palavra de Deus. Jesus disse: ide por todo mundo e pregar o evangelho. Pastor Ival, por que o senhor está dizendo isso? Eu estou dizendo porque tem uma cambada de pastor e mentiroso, crente mentiroso, para pregar uma coisa que não está na palavra de Deus, para a glória do nome de Jesus Cristo. É por isso que é bom pregar na rua, meus irmãos.
Eu vou dizer isso aqui, bem alto. No momento eu não estou dirigindo igreja, não estou pastoreando. Mas o dia que eu estiver pastoreando, aleluia, se você que está me ouvindo agora seja meu amigo, não seja, escute isso aqui. Você não vai chegar na igreja de Cristo para você pedir voto, não. Você pode, depois que encerrar o culto, você pode pedir voto lá fora. Mas o lugar dentro da igreja é lugar de adorar, de buscar a presença de Deus. Oh, aleluia, de buscar a presença de Deus. Você vai lá, você adora a Deus. Quando encerrar o culto, você faz o seu trabalho, você pede, mas dentro da igreja é lugar de adorar, é lugar de buscar, é aonde Jesus cura, é aonde Jesus liberta, é aonde Jesus transforma para a glória do nome de Jesus Cristo. Não, pastor, mas eu quero mudar essa história. Muda não, quem muda é Deus. Como o pastor Orival, através do evangelho. Muito bem, aí ele diz aqui, o próprio rei, ele reuniu quem? Presidente, prefeito, superintendente, e escreveu: a partir de agora, ele mesmo, nem crente era, ele mesmo escreveu que quem não adorasse era para ser jogado na carvalho de fogo. Oh, glória! Aí, meu irmão, depois que ele viu o milagre que Deus fez na vida de Sadraque, Misaque e Abednego, aleluia. Irmão, eu vou dizer uma coisa para os irmãos aqui, pastor Orival, eu já vi. Presta bem atenção, não sou contra nada, não estou contra nada disso, porque é um perigo hoje, é um perigo falar isso, mas tem que falar. Você só vê um candidato dentro de uma igreja evangélica. Eu já vi na minha igreja onde eu congrego, na época da eleição antes. Nunca mais você vê ele. Só vai ver daqui 4 anos de novo, fazendo a mesma promessa mentirosa, e os pastores mentirosos também defendendo. Meus irmãos, pastor, Deus me livre, nunca mais lhe chamo para pregar, não tem problema não, irmão. Enquanto eu estiver com vida para pregar isso que eu estou pregando, é verdade de Deus. É verdade de Deus. Aqui aqui, irmão. Aqui diz a palavra de Deus. Daniel capítulo 3. E no versículo de número, aleluias, versículo de número 29. Por mim, pois é feito um decreto pelo qual todo povo, nação, língua que disser blasfema contra o Deus de Sadraque, Misaque e Abednego seja despedaçado, e sua casa seja feita um monturo, porque não há um Deus como possa livrar como este. Então fez o rei prosperar, porque ele viu que o nosso Deus é maior do que ele. Amém, meus irmãos? Essa foi a palavra que Deus colocou no nosso coração para estar falando. Aleluia, pastor, como a mensagem ela tomou uma linha imediatamente. Eu estou dizendo isso para os irmãos, porque nós estamos deixando a igreja de Cristo, ela está perdendo muito, meus irmãos. A igreja de nosso Senhor Jesus Cristo, que somos nós, ela está perdendo muito. Como perdendo muito? Depois de um tempo para cá, depois que o pastor começou a defender o que não deveria defender, a própria família dentro da igreja estão brigadas. Irmão? Por quê? Porque os pastores se venderam. Aleluia. Os pastores se venderam. E eles mesmos colocaram as famílias contra o outro. Um decide, aleluia, ir para um lado, aí o outro decide ir para o outro. Um fala, não, eu vou na direita. Ô glória. O outro fala, eu vou na esquerda. E aí, meus irmãos, é aonde que vem a divisão. E a igreja ficou dividida.
A igreja de Cristo, ela precisa voltar ao primeiro amor. Ela precisa voltar novamente e glorificar o nome do Senhor. E deixar, meus irmãos, cada irmão, cada irmã, cada ser humano ter a sua escolha. Liberdade de expressão. E eu vou para a direita, amém, meu irmão. Eu voto na esquerda, amém, meu irmão. Isso é que é a liberdade. Toda a vida teve isso. Aleluias. E nós estamos vivendo um tempo difícil. Tempo trabalhoso. Tempo que a igreja precisa voltar no primeiro amor. Precisa que o evangelho seja pregado, aleluia. Tem muitas das vezes, cada igreja, cada placa de uma igreja, ela defende a sua placa. E ela fala, é a igreja que eu estou, que vai para o céu. É a igreja que eu congrego, que vai para o céu. Eu digo para os irmãos, congrega onde, pastor Val? Congrego na igreja evangélica Assembleia de Deus da Missão. É, meu irmão. Aonde? Aqui no Jardim Monte Cristo. Na Ruela Ranunça Ave Rodrigues, número 39, Jardim Monte Cristo. Pastor, é somente a missão que salva a semeadura. Não, senhor. Quem salva é Jesus. Pastor, eu queria congregar com o senhor nessa igreja. Amém. Venha congregar conosco. Hoje nós temos um grande culto de missão. Temos culto no domingo a partir das 18 horas e 30 minutos. Sábado às 19 horas. E na quarta-feira também às 19 horas e 30 minutos. Pastor, então venha congregar conosco. Aleluia. Está na direção pastor Mael Silva, juntamente com a equipe de obreiro. Pastor, mas o bairro que eu moro é muito longe. Procura, meu irmão, uma igreja onde que você mora, um local aonde que prega a verdade. Não tem libertação a não ser com a verdade. Lá em João 8:32 diz a palavra do Senhor: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E quem é a verdade, pastor? Jesus disse lá dizendo assim, ó, eu sou o caminho. 14:6 de João. A verdade e a vida, ninguém pode vir ao Pai a não ser por mim. A salvação, meu irmão, é somente através de Jesus. A salvação não é através do Papa, não é através do padre, não é através do prefeito, presidente, subintendente, delegado. Não, a palavra não é através do pastor, não. A salvação é somente através do Senhor Jesus Cristo. É por isso que ele diz assim: vinde a mim, todo que está cansado e oprimido, e eu vos aliviarei. Tomai o meu jugo, aprendei de mim. Alabacanda Sura, Mandacá. Eu tenho certeza, se eu pregasse essa palavra dentro de uma igreja, era capaz de alguém tomar o microfone. Aleluias. Mas essa é a verdade, irmão. O Deus que nós servimos, aleluia, é o Deus que Ele usa quem Ele quer. Aleluia. Ele usa quem Ele quer. E a palavra de Deus, queira eu ou não, você ou não, ela vai cumprir. Mas eu quero encerrar a minha participação dizendo para você, em Mateus capítulo 11, no verso de número 25, que Jesus deu graça ao Pai, aleluias, porque ocultasse essas coisas aos sábios e os instruídos, mas revelasse aos pequenininhos. Jesus Cristo está dizendo para você aqui nessa tarde maravilhosa, que a salvação para a sua vida, a salvação para a minha vida só vem através dele. Ele está revelando para você, aleluia, sábio instruído, dizendo para você, talvez você já olhou para um lado e para o outro e achou que não tinha jeito, achou que não tinha mais esperança, achou que não tinha mais solução. Cada dia, meu irmão, minha irmã, a maldade tem se aumentado. Cada dia, meu irmão, a criminalidade tem se aumentado. Cada dia, meu irmão, o mundão está virando de pé na cabeça. Só vê falar em guerra, só vê falar em violência, só vê falar em, aleluia, em tudo que não presta. E o evangelho nós temos visto muito pouco.
O povo, meus amados irmãos, até mesmo estou falando da igreja, a mais a igreja, ela tem se reunido para defender homens. Reúne-se, reúne, meus irmãos, na Avenida Paulista, no Brasil, no mundo, para poder defender homens que não têm salvação para mim, para você. E contra essa combate de crente, deveria estar pregando o Evangelho, dizendo que o único que salva é Jesus Cristo. Aleluia. Você vê pastores brigando, com uma vergonha, defender homem. Mas a Bíblia disse que é o único que tem salvação para o homem e para a mulher, Jesus Cristo. Jesus Cristo convocou os seus servos, ide por todo mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. O Evangelho, meus irmãos, ele não traz ódio. O Evangelho, ele não traz aleluia. O Evangelho, ele não traz peso. Mas o Evangelho, ele traz liberdade. O Evangelho, ele traz cura para a alma. O Evangelho, ele traz salvação para a humanidade. O Evangelho, ele restaura o casamento. O Evangelho, ele traz tudo isso, meus irmãos. O pior de tudo é que nós estamos misturando as coisas. Mas eu quero dizer para você que ainda existe homens de Deus, que Deus coloca a palavra na boca para dizer. Talvez você está triste, aleluia, com alguma coisa, com alguma injustiça, e você acha, ei pastor, já não tem mais jeito, não tem mais solução. Mas eu quero dizer para você que ainda tem solução e esperança. Oh, aleluia. Essa esperança, aleluia, vem de quem? Se você for para o homem quer colocar mais peso para você na sua vida. Mas quando nós venhamos para Jesus, Jesus, ele diz assim: ei, vinde a mim, todo que está cansado e oprimido, e eu vos aliviarei. Você, meus irmãos, quer ver uma coisa? Que me traz tanta tristeza num culto, que nós vamos para adorar a Deus, buscar a presença de Deus, e quando chega na hora do culto de buscar a presença de Deus, em vez de nós trazer a palavra de Deus, os pastores vazios, não lê Bíblia, aleluias, vai querer colocar um homem, dizendo que o homem vai defender. Não vai, isso nos entristece. Mas quando eu vejo alguém dizer Jesus salva, Jesus liberta, Jesus transforma, Jesus batiza com o Espírito Santo, oh glória. Quando fala do céu, aleluia, é uma coisa maravilhosa. Quando fala do céu, traz alegria. Quando fala do céu, traz bênção. Quando fala do céu, traz salvação para a alma. Aleluia, 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 aleluia. Louvado seja o nome do Senhor, que reina e que reinará para todos sempre. E cada dia, meus irmãos, o negócio é tão contaminante que igrejas que no passado pregavam uma coisa, mudou tudo hoje. Aleluia. A igreja, irmão, ela tem um dono. O dono da igreja é rico. O dono da igreja, ele é riquíssimo. Ele tem o domínio, ele é dono do ouro. Ele é dono da prata. Louvado seja o nome do Senhor, que reina e que reinará para todo sempre. Nosso Deus, ele é maravilhoso. O nosso Deus, ele é fiel. Aleluias. Talvez você se encontre nessa tarde maravilhosa, triste e amargurado, achando que não tem mais jeito, achando que não tem mais esperança, achando que não tem mais solução, está cansado de viver. Nós estamos vivendo tempo, meus irmãos, que o povo, a depressão está matando. Aleluias. Os casamentos estão sendo destruídos. Meus irmãos, a separação tem se aumentado. O ódio, estão matando por nada. Por nada estão matando. Irmão, pessoa desistiu, já não quer mais, nem congregar mais. Por quê?
aleluia, cada dia o ódio vem se aumentando na vida do homem, na vida da mulher, aleluia, e as pessoas não sabem mais para onde correr. Alabacara, bandassura, mandacai. Mas Jesus, ele nos dá uma palavra agora dizendo: vinde a mim, todo que está cansado, oprimido, e eu vos aliviarei. Tomai o meu jugo, o jugo de Jesus, e meu jugo é leve, e meu fardo é suave. Eu quero dizer para os irmãos, aleluia, o fardo de Jesus é leve, aleluia, o fardo de Jesus é suave. A salvação, ela já foi garantida. Você é tão especial para com Deus, que tem muitas pessoas que talvez está vendendo a salvação, aleluia. E o que me chama muita atenção, vendendo a salvação. Mas no livro de 1 Pedro, no capítulo de número 1, 1 Pedro, no capítulo 1, deixa eu ver um negócio aqui para os irmãos. 1 Pedro, capítulo 1, no versículo 13 fala: portanto, cingindo o vosso lombo, entendimento, sede sábio, esperai inteiramente a graça que ofereceu na revelação de Jesus Cristo. Presta bem atenção. Como filho obediente, não como formado de concupiscência que antes havia na vossa ignorância. No 15 de 1 Pedro, capítulo 3, 1 versículo 15, ele diz assim: mas como santo, aquele que vos chamou, ser também santo com toda a vossa maneira de viver. Eita glória! Alabadagaça. Vossa maneira de viver. Porque está escrito: sede santo como eu sou santo. E no versículo 17: se invocai por Pai aquele que, sem acepção de pessoa, olha aqui, meus irmãos, julga segundo a obra de cada um, andai em temor durante o tempo da vossa peregrinação. Ou seja, nós estamos de passagem aqui nessa terra. Seja santo o vosso tempo da vossa peregrinação, sabendo, 18, que não foi com coisa corruptível, como prata, como ouro, que fosse resgatada da vã maneira de viver. Oh, contradição que recebesse dos vossos pais. Olha aqui. Mas como precioso sangue de Jesus Cristo, sangue de Cristo, como um cordeiro imaculado, aleluia, o qual na verdade no outro tempo foi conhecido ainda antes da fundação do mundo, mas manifestou nesse tempo por amor de vós. Olha que amor, coisa, irmão, maravilhoso. Mas no versículo de número, aleluia, 21, por ele cresce em Deus que ressuscitou dentre os mortos e deu uma glória para a vossa fé, esperança. Purificai a vossa alma pelo Espírito da obediência, na verdade e na caridade, que não, aleluia, natural, não fingida, amai vos adentro uns aos outros como um coração puro. Olha aqui, sabendo que a vossa salvação não foi comprada, não foi com ouro e nem com tradição que recebeste os vossos pais, mas foi com glorioso sangue de Jesus Cristo. Deixa eu mostrar para os irmãos aqui uma coisa interessante para os irmãos verem que eu não estou pregando nenhuma besteira.
o Salmo de número 118. Salmo 118, versículo de número 8, diz assim: aleluias. É melhor confiar no Senhor do que confiar no homem. É melhor confiar no Senhor do que confiar nos príncipes. O que é que os nossos homens estão fazendo, os nossos pastores estão fazendo hoje? Confiando no Senhor ou confiando nos príncipes? Nós hoje, irmão, estamos dando mais confiança nos príncipes, nos líderes. Ah, não, mas esse ali é esse aqui que é o cara. Não, mas é esse aqui que falou de... É nada, irmão. É melhor confiar no Senhor. Por que, pastor Dorival? Por que é melhor confiar no Senhor do que confiar nos homens? Aí o Salmo 20, o Salmo 20, e no verso 7, fala: uns confiam em carro, outros confiam em cavalo, mas nós faremos menção do Senhor nosso Deus. Aí no outro ele fala: uns curva e cai, mas nós, você, levantamos e estaremos pé. Ou seja, é melhor confiar no Senhor do que confiar no homem. O homem é falho, o homem ele mente, o homem talvez ele trai, o homem ele esquece, o homem ele faz promessa e não cumpre. Aleluias. O homem às vezes compra e não paga, mas o nosso Deus não. O nosso Deus não. O nosso Deus, ele provou o amor, aleluia, para conosco tão grande, que a Bíblia disse: porque Deus, ele amou o mundo de uma tal maneira, e que ele deu o seu único filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas que tenha a vida eterna. E porque Deus enviou seu Filho ao mundo, não para condenar o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. E a Bíblia diz que quem crê nele não é condenado, mas aqueles que não crêem já está condenado. Oh, aleluia! Porque a Bíblia disse que a luz ela veio ao mundo, mas os homens escolheram mais as trevas, porque as suas obras eram más. Então, meus irmãos, entenda uma coisa. Aleluia! Respeitando, quando eu digo isso, sim, irmão, você precisa entender, para que você não julgue, pastor Erival, o senhor é contra a política, contra isso. Não, senhor, irmão, o que eu estou dizendo aqui é Bíblia. O que eu estou dizendo aqui, que eu disse para os irmãos aqui, sabe o que foi? É dizer para os irmãos: não vem com mentira não. Se você é meu amigo ou não é meu amigo, você candidatou a alguma coisa, você pode chegar em mim, pastor Erival, e eu lhe peço um voto de confiança. Sim, claro que eu vou votar, se eu achar que deve, porque é o dever do cidadão brasileiro, irmão. Entendeu, meus irmãos? Agora você dizer para mim, quando eu vejo você dizer para o outro, que você vai entrar lá para defender a igreja de Cristo? Não, meus irmãos. Mentiroso. Isso é mentiroso, rapaz. Em João 8:44, quem é o pai da mentira? O pai da mentira, meus irmãos, se chama Satanás. Aleluia, louvado seja é o nome santo do Senhor. Louvado seja é o nome do Senhor, que reina e que reinará para todos sempre, meus irmãos. Aleluia. 8:44. Tem por pai o diabo, quer se desfazer o desejo do nosso pai. Ele foi homicida desde o princípio, e nele não há verdade, porque ele é o pai da mentira. Quando o homem ele tira a vida do outro, ou da mulher, da criança, quem quer que seja, com um propósito de fazer aquilo, é de Deus? Não, irmão. Aleluia. Aí está sendo, porque o diabo, ele é mentiroso. Quando o homem rouba, eu preciso dizer isso para você. A Bíblia diz lá em João
O diabo, ele veio para roubar, ele veio para matar e ele veio para destruir. Talvez eu estou falando para uma pessoa que nos escuta agora: pastor Ivan, eu estou doidinho agora, eu fiquei muita raiva. Entenda uma coisa, meu irmão, não é com você que eu estou falando, eu estou falando com Satanás. Satanás, ele veio para matar, ele veio para roubar, ele veio para destruir. Ele não quer ver família feliz, meu irmão, não. Quando a família está feliz, ele quer destruir a família. Quando um relacionamento está feliz, ele quer destruir o relacionamento para dar certo. Ele quer colocar o jovem. Quantos papais de família sai para trabalhar, no meio do caminho é roubado. E Satanás é tão sujo que além de roubar o cidadão ainda mata, porque a função do diabo é roubar, é matar e destruir. Ele é homicida, mas eu quero dizer para você, não falar dele, mas falar para você uma coisa, que Jesus Cristo, ele veio para desfazer toda a obra do diabo. Enquanto o diabo veio para matar, Jesus veio para dar vida. Enquanto o diabo veio para destruir, Jesus veio para construir. Enquanto o diabo veio trazer tristeza, Jesus Cristo veio trazer alegria. Enquanto ele veio trazer angústia, como disse o salmista, eita glória, Deus é o nosso refúgio, ele é a fortaleza e ele é o socorro bem presente no momento da angústia. Louvado seja é o nome do Senhor. Arabacanda sura mandacara barracê, aramandacanda arabanai. Eu quero lhe dizer uma coisa: você não está sozinho nessa batalha, não, aleluia. Oh, rabandacase, ai minigassura, bacandarabachai, ai managassura, mandacai. Pastor Lorival, eu estou tão angustiado, mas pastor Lorival, eu estou tão triste, pastor Lorival, eu estou tão sozinho, pastor Lorival, eu estou desesperado, mas eu quero lhe dizer, você não está sozinho nessa batalha, não, mas pastor Lorival, o fardo está pesado, não aguento carregar esse fardo, mas Jesus Cristo está te dizendo: venha meu filho, o meu fardo é leve, o meu jugo é suave. Eu quero mudar a tua vida, eu quero mudar a tua história. Mas pastor Lorival, eu não valo mais nada, ninguém olha para mim, mas eu quero lhe dizer, como diz Pedro, a vossa salvação não foi comprada, não foi com ouro, não foi com prata, mas foi com sangue precioso de Jesus Cristo, que derramou na cruz do Calvário. Quem acredita nessa palavra, recebe essa palavra agora no nome de Jesus. Jesus Cristo te ama, meu irmão. Jesus Cristo te ama, minha irmã. Talvez você encontre sozinho, cansado, abandonado, achando que não tem mais jeito, não tem mais esperança. Mas eu quero lhe dizer, nessa tarde maravilhosa, tem jeito sim, tem jeito sim, tem jeito sim para a sua vida. Vinde a mim. Está cansado? Está oprimido? Aleluias! Oh glória! Oh glória, 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 oh glória. Jesus Cristo, ele é maravilhoso, meu irmão. Jesus Cristo, ele salva. Jesus Cristo, ele muda o cativeiro. Jesus Cristo restaura a causa perdida. Jesus Cristo traz paz para a tua alma. E Jesus Cristo garanta vitória. Vinde a mim. Jesus que disse: todo que está cansado, é todos, e oprimido, e eu vos aliviarei.
e tomai o meu jugo, e aprendei de mim, porque eu sou manso e humilde de coração. Encontrarei descanso para vossas almas, porque o meu fardo é leve, o meu jugo é suave, disse o Senhor Jesus. Só nos resta, meus irmãos, agora agradecer aos irmãos por essa palavra abençoada que Ele nos deu para estar ministrando aqui para você. Aleluias! E dizer para você que à noite nós estamos aqui pertinho da sua casa, da sua cidade. Aleluias! Na rua Ruela, Anúncia Alves Rodrigues, número 39, no Jardim Monte Cristo. Igreja Evangélica Assembleia de Deus da Missão, da direção do nosso evangelista Mael Silva, juntamente com a nossa irmã Luana e toda a equipe de obreiro que está conosco também. É uma benção. O nosso irmão Rosimeiro, o presbítero Rony, que Deus abençoe a sua vida no nome de Jesus, juntamente com a sua família. E todos está ali o grupo de obreiro. Tem mais obreiro ali, os cooperadores, está ali o cooperador Bruno e mais gente. E um grupo muito grande ali. Tem muita gente, né, meus irmãos? E nós aguardamos você hoje a partir das 18 horas e 30 minutos, na Igreja Evangélica Assembleia de Deus da Missão, na Ruela Anúncia Alves Rodrigues, número 39, aqui no Jardim Monte Cristo, na cidade de Campinas. Então a palavra de Deus nesse dia, nesse momento, para conosco, foi essa, né, meus irmãos? Aleluia. A palavra dele foi essa. Não confie em homem, e quem não há salvação. Evangelista Alain, Deus abençoe a sua vida, que estiveram conosco. Nós temos muitas pessoas que, como eu fico até o final, então, meus irmãos, o nosso irmão Elivan Brito, ô glória, Deus abençoa. Nosso irmão Alex Antônio, o nosso irmão Resumeiros, que é o nosso presbítero Rony, e nosso irmão em Cristo, também que sempre está conosco. Ele vem ser abençoado, né? Elivan, né? Brito, né? Que Deus abençoe a sua vida, né? Abençoado de Jesus, que Deus seja louvado, para a glória de Jesus Cristo. Mandar a paz do Senhor para nosso irmão Rodrigo Solu, juntamente com a sua família. Aproveitar a oportunidade e agradecer também o nosso irmão Durvalino Soares, juntamente com nossa irmã Rose Mamária, que sempre está conosco. Elisvaldo Fetosa, o nosso irmão do Servo de Deus, Jair da Marmita, da Rádio Continho Verde. Que Deus abençoe a vida de cada um dos irmãos. Enfim, mandar a paz do Senhor para todos os nossos queridos irmãos ali da Camp Ambiental, ô glória, que trabalhamos junto ali, todos os nossos amigos, que é muitos amigos ali que nos seguimos através do Facebook, na live pelo Facebook. E nós temos também o nosso canal no YouTube. Logo em seguida nós vamos estar colocando essa mensagem aí no canal no YouTube também, que é na @pregação Campinas 5081, @pregação Campinas 5081 é o nosso canal no YouTube. E eu tenho certeza que o nome do nosso Deus é glorificado. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Está aqui conosco aqui o nosso irmão. Que Deus abençoe. Nós estamos ao vivo, abençoado. Olha quem chegou conosco aqui para nos prestigiar. O nosso irmão em Cristo. Aleluia. Esqueci o nome. A Maurício. Trabalha conosco na Campo Ambiental. Mora aqui nessa região. Que Deus abençoe. Chegou bem no horário que nós estávamos terminando. Nosso irmão Maurício, um grande amigo de uma longa data. Que Deus abençoe poderosamente a sua vida. Quer dar uma palavra, quer pregar, quer cantar? Tem coragem de pregar, cantar? Quer? Aleluia. Se quiser, tranquilo, né? E nós somos ali abençoado de Jesus. Que Deus abençoe no nome de Jesus. Então vamos ver agora terminar esse trabalho, né, meus irmãos? É uma bênção no nome de Jesus, né? Graças a Deus. Vamos agradecer a Deus por tudo. Então Deus abençoe todos os nossos irmãos ali. E o nome do nosso Deus é glorificado. Meus irmãos, só nos resta agora orar e agradecer a Deus por tudo, né? Que Deus abençoe a todos que nos assistiram agora. E nós vamos colocar essa mensagem no canal do YouTube, que é @pregação Campinas 5081.
é o nosso canal no YouTube, né, meus irmãos? Deus abençoe cada um aqui do Jardim do Monte Cristo aqui. E dizer por último agora, para encerrar, a nossa igreja ela se encontra registrada aqui na rua Ruela Ranunça Rodrigues, número 39, aqui na cidade de Campinas. Senhor nosso Deus e eterno Pai, no nome de Jesus Cristo, queremos lhe agradecer por esse momento, por essa palavra que o Senhor nos deu. Abençoe, meu Deus, cada um dos nossos irmãos que está ouvindo agora, do modo geral, aqueles que eu falei no nome, aqueles que eu não falei, aqueles que vão assistir, para a glória do nome de Jesus Cristo. Muito obrigado, aleluia, que o Senhor continue abençoando a cada morador aqui do Monte Cristo. Que Deus abençoe no nome de Jesus. Deus abençoe todos os vizinhos moradores e nós aguardamos você à noite no nome de Jesus. Que o grande amor de Deus, a graça de Jesus Cristo, a comunhão e Espírito Santo seja com tudo, não só hoje, mas para sempre. Todos digam amém. Está encerrado no nome de Jesus.